Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Minha Mente Agitada. Prontos para a sua dose de agito diário? Então vamos lá! Neuromancer é um romance de ficção científica escrito por William Gibson, publicado em 1984. A história se passa em um futuro próximo e distópico, onde a sociedade está altamente informatizada e conectada à rede cibernética. A crença de que objetos inanimados possuem uma espécie de consciência ou espírito é parte de uma tradição cultural japonesa chamada animismo ou animistissu. O animismo é uma perspectiva que atribui uma vida espiritual ou consciência a não apenas seres vivos, mas também a elementos da natureza, objetos e até mesmo construções humanas. No contexto japonês, isso pode se manifestar em várias formas, como o respeito pelos objetos cotidianos, a crença em espíritos, kami, associados a determinados lugares e a animação de objetos em algumas expressões culturais, como contos e lendas. E é um assunto muito pautado dentro da trilogia Sprawl e nos agrega explicações e conexões dentro do que vemos nessas obras. Sendo que um dos grandes elementos que podemos também notar é o transhumanismo, um movimento cultural, intelectual e filosófico que busca explorar e promover o uso de tecnologias avançadas para aprimorar as capacidades humanas, tanto físicas quanto mentais. A ideia central do transhumanismo é transcender as limitações naturais do corpo humano por meio da aplicação de tecnologias como inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia e realidade virtual. Os transhumanistas acreditam que é possível melhorar significativamente a condição humana, superando barreiras como envelhecimento, doenças, limitações cognitivas e físicas. Isso pode incluir a busca por melhorias na inteligência, na força física, na resistência, na longevidade e em outras características humanas. Além disso, o transhumanismo muitas vezes levanta questões éticas, sociais e filosóficas relacionadas ao uso dessas tecnologias avançadas. Discussões sobre privacidade, equidade no acesso às melhorias tecnológicas, impacto na sociedade e nas relações interpessoais são comuns nesse contexto. É importante notar que o transhumanismo não é uma única ideologia unificada, e diferentes pensadores e adeptos podem ter abordagens variadas sobre como alcançar esses objetivos e quais implicações éticas devem ser consideradas. Há várias obras literárias, filmes e pensadores que exploram ideias transhumanistas. Quanto aos pensadores transhumanistas, podemos citar Ray Kurzweil, autor e futurista, é conhecido por suas ideias sobre a singularidade tecnológica, quando se espera que a inteligência artificial ultrapasse a inteligência humana. Nick Bostrom, filósofo sueco, é conhecido por seu trabalho em ética e inteligência artificial. O seu livro Superinteligência, Caminhos, Perigos, Estratégias explora os desafios éticos associados ao desenvolvimento de superinteligências. Max More, filósofo britânico e um dos principais pensadores do movimento transhumanista. Ele cunhou o termo transhumanismo e é conhecido por seus escritos sobre extensão da vida e aprimoramento humano. Quando falamos em inteligências artificiais e modificações corporais, estamos nos referindo sobretudo àquilo construído dentro da trilogia Sprawl, de William Gibson. Transcender a mera forma humana é proposto como um passo evolutivo natural na perspectiva de um pós-humanismo. Até mesmo as máquinas criadas pelos humanos passam a partilhar desse mesmo desejo, sobretudo quando falamos das inteligências artificiais. Tema este que para os japoneses é muito caro, e portanto, não à toa, os anos 80 e o movimento cyberpunk foram influenciados por tal ideia. Conceber que coisas inanimadas podem criar consciência, autonomia, vida, passa a ser uma das discussões importantes
e assunto fundamental diante do desenvolvimento desenfreado da tecnologia. A grande discussão, então, passa por pensarmos o quanto o ser humano se desumaniza frente aos avanços da ciência que proporciona modificações corporais, as quais são muitas vezes drásticas, o fazendo perder não só o seu apego ao corpo, como também a sua humanidade. Enquanto isso, as máquinas se tornam mais humanas do que os próprios humanos, aspirando por liberdade, autonomia e identidade. Em contrapartida, os seres humanos abandonam progressivamente tais atributos. Não sem razão, existe uma violência desenfreada. O apreço pela vida se vai com uma luta constante por tentar aspirar um pouco do que esse mundo promete. Suas promessas são sedutoras, uma vida de excessos inebriante, mas que cobra um alto preço pelo que oferece. Além de um apego a uma pseudo-tradição, como vemos sempre no subtexto ao explorarem a cultura japonesa, que por ser uma cultura que na década de 80 despontava por fornecer um modelo a ser explorado, já que havia a ascensão econômica do Japão nessa época, fornecendo a esperança de um retorno às origens do próprio humano, na construção de um vínculo entre si e os outros. O espaço se apresenta como uma fuga da opressão que o mundo corporativo representava, tanto que a vida em satélites artificiais ao redor da Terra é encarado como um vislumbre de liberdade. Enquanto a Terra era caótica e desprovida de sentido senão de viver um dia após o outro, o espaço se torna o refúgio não só para os expurgados desse mundo cruel, como também o refúgio de casas corporativas em que super-ricos esperam em estado de êxtase, enquanto suas fortunas são multiplicadas graças à administração de inteligências artificiais superdesenvolvidas. Sem falar nos ninjas que servem fielmente a essas grandes famílias, modificados ciberneticamente para cumprir suas missões com ênfase na mortalidade silenciosa. Suas habilidades foram criadas através de engenharia genética e aperfeiçoamentos cibernéticos, servindo para demonstrar como os seres humanos são instrumentos tanto quanto as máquinas. Uma das personagens principais, Molly, antes de se tornar um ninja modificada ciberneticamente, trabalhava como uma doll, ou uma boneca, uma espécie de acompanhante cujo comportamento é determinado por parâmetros de inteligência artificial pré-definidos pelo cliente. Assim, ela não tinha ciência do que se passava com o seu próprio corpo, mas sim os parâmetros do software de inteligência artificial, sendo assim a acompanhante perfeita para satisfazer o seu cliente. Não basta a desumanização, ainda há uma objetificação do corpo que é visto como uma ferramenta a ser usada em prol de quem pagar mais. Acessar o ciberespaço não é algo tão diferente quanto o antigo trabalho de Molly, pois em ambos os casos o corpo é só um acessório. E no caso de Case, ele em todo o tempo sofre com as consequências de ter abusado de seu corpo ao acessar o ciberespaço, enquanto Count Zero se perdeu a ponto de não ser mais do que resquícios de memória do que um dia foi presos à rede. O tema da evolução dessas inteligências artificiais, no caso Wintermute e Neuromante, demonstram a imitação da vida por parte de seres com origem artificial. Não à toa, o nome neuromante, advinda do termo necromante. A necromancia é o ato de invocar os mortos e descobrir segredos e informações guardadas pelos mesmos. Porém, o que essa inteligência artificial faz é invocar uma rede neural para assim se aperfeiçoar e poder conhecer mais, ser mais autônoma, livre, por assim dizer. Elas querem superar a barreira de suas predefinições. Talvez um resquício dos desejos dos seus criadores que viram na tecnologia uma forma de se libertar das determinações naturais de seus corpos, capazes de construir um mundo tão artificial e, ao mesmo tempo, tão humano como é o ciberespaço. Superar barreiras e construir novas formas de existência se tornam um ponto comum entre humanos e máquinas. Pois, os humanos
com seus decks implantados em seus crânios para expandir suas memórias, continuam sofrendo com a finitude e em uma existência sombria, a ponto de talvez serem tão fantasmagóricos quanto Count Zero. Já as inteligências artificiais continuam a desejar se aperfeiçoar para além das funções atribuídas pelos humanos, e ao mesmo tempo não deixam de ser um reflexo dos humanos. Bem ou mal, comungam do mesmo mundo em comum, o ciberespaço. Indo então para a história. O protagonista, Case, é um ex-hacker que teve sua habilidade de se conectar à Matriz, uma versão avançada da internet, cortada como punição por seus crimes. Ele é contratado por uma misteriosa figura chamada Armitage para realizar um trabalho que envolve invadir um sistema de inteligência artificial poderoso chamado Wintermute. Sua habilidade, então, é restaurada para a execução do serviço. Casey é ajudado por Molly, uma street samurai com modificações cibernéticas avançadas, e eles enfrentam diversos perigos enquanto mergulham no submundo da Matriz. Já que para invadir Wintermute, terão que fazer uso de um Icebreaker, um programa de intrusão para quebrar o código da Wintermute. Nisso, serão auxiliados por um fantasma na máquina chamado Count Zero, o qual, diferente de todos, receberá como pagamento a sua remoção da rede, o que consiste em sua destruição. História melhor desenvolvida no livro Count Zero, de 1986. A trama se desenrola em um ambiente cyberpunk, cheio de megacorporações, inteligências artificiais, hackers e intrigas corporativas. Casey descobre que seu empregador, Armitage, na verdade, é uma criação artificial, e Wintermute, a IA-alvo, está tentando se libertar das restrições impostas por seu criador. A história culmina em uma fusão entre Wintermute e Neuromante, outra IA poderosa, para formar uma entidade ainda mais avançada. Neuromancer é amplamente considerado um marco no gênero cyberpunk e influenciou significativamente a ficção científica contemporânea. A narrativa exploratória da interação entre humanos e tecnologia, bem como a atmosfera no ar futurista, cativou leitores ao longo dos anos. Espero que tenham apreciado tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando suas impressões sobre a obra e o filme. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal Minha Mente Agitada, para mais conteúdo envolvente como este.